Então a gente vai começar nessa matéria falando de angelologia, perfeito? Vamos começar com a doutrina dos anjos. Ângelos no grego, que significa mensageiro. Mensageiro. Ou tá enviado. Perfeito? Então isso aqui é uma palavrinha grega, angelos, que significa mensageiro ou enviado. E logia, vocês sabem muito bem que logia vem de estudo, ciência. Então aqui fica claro que é o quê? A ciência ou o estudo do mensageiro ou a ciência ou o estudo do enviado. Que nada mais é do que o anjo, angelos no grego. Perfeito? Tem muita gente que vê vários anjos por aí, né? Anjo subindo, anjo descendo, anjo voando. O anjo está aqui, do nada está na tua casa, tal. Então nós vamos entender um pouco a respeito da angelologia. Primeiro, tá? Aqui nas escrituras, anjos é um ser criado. Primeiro de tudo, é um ser criado. Se ele é um ser criado, ele é limitado. Perfeito? Isso aqui é o primeiro ponto que a gente tem que entender sobre os anjos. Anjo, ele é um ser criado. Ele não é o criador, ele é uma criatura. Então aqui já inicia boa parte da nossa matéria. Por quê? Porque tem muitas pessoas que acham que um anjo ele é algo super divino. Ai meu Deus do céu, um anjo. Só que o anjo, primeiro de tudo, ele é uma criatura. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Leia aí pra gente. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Olha o que vai dizer em Colossenses capítulo 1, versículo 16. Quem encontrou pode ler. Olha o que Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 1, versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Todas as coisas. E o que Paulo está dizendo nele? Nele quem? Em Deus, Jesus. Ele criou todas as coisas. Perfeito? Então, o anjo é uma criatura e ele é um ser criado. Porém, né? Anjo existe. Isso é fato. Quem acredita em anjo? Pelo amor de Deus, irmão. Acreditar em anjo, né? Tanto que a Bíblia fala mais de 300 vezes a respeito de anjos. Isso aqui na nossa Bíblia, nós vamos encontrar cerca de 300 palavras a respeito de anjo. Então, se você ler a sua Bíblia de Gênesis até Apocalipse, você vai encontrar 300 passagens demonstrando a participação de um anjo. Então, o anjo existe e isso é fato. E a gente não pode negligenciar a sua atuação. De fato, ele é uma criatura e ele tem os seus limites e ele é subordinado a Deus. Perfeito? Você já viu um anjo? Já viu muito anjo? É? Não, nunca viu anjo? E aí, Isabel, você já viu anjo? Nunca viu? Já viu anjo? Gente, você não viu um anjo. Você já viu? Então, o que a gente vai ver aqui na nossa doutrina pentecostal? Tá? Porque nós somos assembleianos, né? Claro que tem outros ministérios aqui, mas somos pentecostais. A doutrina pentecostal, ela reconhece e acredita nos anjos, ok? Só que tem um detalhe, porque a sua operação sempre será subordinada à vontade de Deus. E eu preciso que você anote isso aí. Pega o seu caderno e anote isso aí. Na nossa tradição pentecostal, reconhece a realidade dos anjos. Vírgula. Porém, eles sempre serão subordinados à vontade de Cristo. Então, o que na nossa tradição pentecostal vai dizer? Anjo existe. Com certeza. Reconhecemos, valorizamos e entendemos que ele tem as suas atuações. Porém, o anjo sempre estará subordinado à vontade de Cristo. Perfeito? Ficou claro até aqui? Por quê? E aqui que é o ponto, que agora vai causar as polêmicas.
Porque tem muita gente que acha que tem que invocar anjo. Quem já viu invocação de anjo? Invocação de anjo. Ou tem outras pessoas que acham que o anjo é um mediador. Acha que o anjo é um mediador entre o homem e Deus. Por exemplo, entrega a sua oração lá no anjo Gabriel, que ele vai levar a sua oração para Deus, né? Achando que o anjo é um mediador. Só que aqui a gente tem que deixar claro que o único mediador entre os homens e Deus, quem é? O único mediador? Jesus. Jesus, ele é o único mediador. Jesus é o único mediador. Ah, mas isso aqui é fontes rosas na minha cabeça. Não. Vamos ler a Bíblia? Olha aí. Hebreus capítulo 1. Hebreus. Vamos comprovar isso aqui, ó. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Outra pessoa abre em Hebreus 9, versículo 11 ao 22. E outra pessoa abre em João, capítulo 14, versículo 16 e 17. Hebreus 1, versículo 1 e 2. Hebreus 9, versículo 11 ao 22. E João 14, versículo 16 ao 17. João 15? João 14. Nossa, não tá tão feio assim não. Eu li 5 aí. Nossa, isso aqui quebra. Deixa eu consertar aqui. Aí, melhorou? Beleza. Tá bom. Vai, Hebreus capítulo 1. Não pode ler, versículo 1 e 2. Vai, João. Não pode profeta. Vai, lê, João. Então, vai. João 15, né? Não, brincadeira, 14. João 14, versículo 16. Vai. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. No nome de quem? Do anjo? Nome do Gabriel? Do Miguel? Nome de Jesus. Vai. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Maravilha. Hebreus 1, versículo 1 e 2. Havendo Deus antigamente falando muitas vezes e de muitas maneiras, aos quais pelos profetas, nestes últimos dias, falou-nos os seus filhos, a quem constitui herdeiro de tudo, quem fez também o universo. Nossa, você vai deixar esse versículo aberto que nós vamos destrinchar ele. Agora Hebreus 9, versículo 11 ao 22. Vai. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue. Entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos bodes e as cinzas de uma novilha aspergida sobre os imundos o santifica, quando a purificação da carne. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo, e é por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna, porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor quando o testador vive. Por isso, também o primeiro não foi consagrado sem sangue, porque, havendo Moisés anunciando a todo o povo todos os mandamentos, segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros, dos bodes, com água, lã, púrpura e aspergir
mesmo nível como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com o sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Dá um glória aí. Glória a Deus. Que Palavra isso, glória. Só esse versículo aí do 11 ao 22 já cai por terra todo esse miticismo que muitas pessoas têm com anjo. E tem gente que acha que o anjo é mediador, tem gente que invoca anjo, tem gente que adora anjo. Então, anjo existe, a realidade dele é fato, o mundo espiritual existe. Só que exaltar o anjo, além do que as escrituras falam, você pode cair em um miticismo ou uma idolatria. Sabiam? Porque tem gente que acha que anjo é um mediador, tem gente que invoca anjo e cai em um miticismo e uma idolatria. Então a nota bem grande aí, pode usar 5 linhas no seu caderno, coloca assim: Jesus é o único mediador. Coloca aí, pinta de vermelho, passa. Quer passar a caneta? Quer passar a caneta aqui, amor? Vai ser. Jesus é o único mediador. Então, nada de invocar anjo, nada de levar a oração para o anjo, nada de falar, vamos mandar para o anjo Gabriel que ele vai levar para Jesus. Isso não existe. E eu vou explicar por que Cristo é o único mediador. Porque a pergunta que fica aí, mas por que Cristo é o único mediador? Por que não pode ser o anjo Gabriel? Por que o anjo Miguel não pode levar minha oração para Deus, né? Por que, Felipe? Porque ele é uma criatura e Jesus ele é santo. Pode ser também, mas não é o principal, mas muito bom. Jesus não divide a glória dele com ninguém. Quê? Jesus não divide a glória dele com ninguém. Pode ser também, mas não é o principal. E aí, e aqui? Por que Jesus é o único mediador? Porque ele é Deus? Isabel, por que ele é o único mediador? Estamos aprendendo junto. Quê? Agora eu vi o marido. Por causa da cruz. Não, meu irmão, vocês anotaram quanto tempo aparece por mim, eu vou usar esse quadro inteiro agora. Hoje vocês vão parar de adorar anjo, hein? Vocês vão sair daqui crente, velho. Meu irmão, você está aberto com aquele versículo que você leu? Lê de novo, vai. Havendo Deus antigamente falando muitas vezes e de muitas maneiras aos pais. Falava com Pais. os pais. E depois? Pelos profetas. Profetas. Ou seja, havendo Deus falado antigamente pelos patriarcas. Quem são os patriarcas? Noé, Abraão, Isaac, Jacó. Depois ele passou a falar pelos profetas maiores e menores. Mas agora ele fala exclusivamente por quem? Fala aí. Continua lendo o versículo. Neste último dia, falamos por seus filhos, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o universo. Quem fez o universo? Jesus. Então vamos entender isso aqui, porque outrora Deus falava através dos pais, dos patriarcas. Depois passou a falar pelos profetas, mas agora fala exclusivamente por Jesus. E a pergunta que fica é por que agora ele fala somente através de Jesus, e Jesus é o único mediador e não pode ser o anjo Gabriel, o anjo Miguel? Muito simples. Quando Deus criou o homem, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, mas o homem é tricotômico, o corpo, a alma é espírito. Então o homem só foi viver de fato em Gênesis capítulo 2, versículo 7, quando ele soprou sobre o homem o fôlego de vida, alma e espírito. E aí o homem passou a ser alma vivente. Alma vivente.
carne e osso, corpo, os intelectos e emoções, alma. E o espírito é o que liga o homem com Deus. Só que aí Deus deu uma advertência: de todo fruto você pode comer, a árvore do bem e do mal, né? Mas essa árvore do bem e do mal. E Adão era tão obediente, Isabel, tão obediente, que ele comeu o fruto. Eita, cara, obediente. Junto com Eva. Quando eles comem do fruto, nós vamos ter algo na teologia que chamamos de pecado original. Mas Vitor, o que é o pecado original? Você já está cansado de tanto que eu falo isso para você. Pecado original é o pecado de Adão que se estendeu por toda a humanidade. Paulo vai testificar isso em Romanos capítulo 5, versículo 12, Romanos capítulo 3, versículo 23, Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 7, que ele vai dizer: por um homem o pecado entrou no mundo, do pecado veio a morte, e é por isso que todos nós morremos. Adam Clarke vai dizer: não existe uma alma imaculada depois de Adão. Robert Murray vai dizer: até nas minhas lágrimas de arrependimento existem manchas do pecado. Isaías vai dizer: até as minhas boas obras para Deus é como trapos de imundície. Então o pecado de Adão afetou toda a humanidade. E esse pecado veio por um anjo? Não. Esse pecado veio por um? Foi uma divindade que pecou? Foi um homem. Homem. E quando este homem peca, erra, porque a serpente, ela vai desafiar, não é, vai desafiar Deus com espadinha, com escudo, ela vai desafiar o caráter de Deus. Porque vamos lá, o salário do pecado é a morte. Então ele olha, a serpente olha e fala: Deus, o salário do pecado é morte, você vai ter que matar, não. O salário do pecado é morte, você vai ter que matar. Mas se o Senhor não matar, está descumprindo a lei. Se o Senhor matar, prova que não ama Adão. Agora resolve esse abacaxi. Se não matar, descumprindo a lei. Se matar, prova que não ama o homem que criou. Aí a serpente colocou Deus na curva, não colocou? Só que Deus olhou e falou assim: olha, você falou de amor e também falou de lei. Só que a serpente esqueceu de uma coisa, que se chama o quê, John? Que se chama graça. Mas Deus, o salário do pecado é a morte. Então tudo bem, alguém vai ter que morrer. É por isso que o cordeiro foi morto antes da criação do mundo. Porque Deus olhou e disse assim: o primeiro Adão vai falhar, mas o segundo vai prevalecer. É por isso que Paulo vai fazer o paralelo do primeiro Adão e o último Adão. Ele vai dizer: o primeiro Adão falhou, mas o segundo obedeceu até a morte. O primeiro Adão desobedeceu, mas o segundo se tornou alma vivente, espírito vivificante. Então o cordeiro precisava ser morto para justificar estes pecados, o pecado original. E aqui que fica claro, você começa a entender por que Jesus é o único mediador. Porque a lei tentou, não conseguiu. As dispensações tentaram, também não conseguiu. Mas graças ao Cordeiro e o sangue derramado, ele se tornou o único mediador entre os homens e Deus. Hebreus capítulo 9. E isso fica ainda mais lindo quando você vê as leis levíticas. Se você ler Levíticos capítulo 4, versículo 17, Levíticos capítulo 4, nossa, agora ficou parecendo 5 mesmo, hein? Corrigir. Versículo 17. Quem já leu Levíticos 4, 17? Levíticos 4, 17 é um sacrifício que o sumo sacerdote fazia para os pecados dos sacerdotes. E ele vai dizer que quando o sumo sacerdote pegava o cordeiro e matava, ele tinha que colocar a sua mão sobre o cordeiro e aspergir. O que é aspergir? Aqui, ó, peguei o sangue, aspergir. Ele vai dizer 7 vezes. Vai me ensinar aberto aí com Hebreus 9?
E olha o que Hebreus 9 vai dizer, versículo 15. 15. Vai do 15. Diz assim: e é por isso é mediador de um novo testamento, Sim, vai. para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebem a promessa da herança eterna. Vai, pode ir. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Vai. Porque o testamento tem a força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. Vai. Por isso também o primeiro não foi consagrado sem sangue, porque havendo Moisés anunciando a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue do bezerro e dos bodes com água, lã púrpura, risopo, Vai. e aspergiu tanto Aspergiu. E ele está falando de quem, Hebreus aí? Está falando de quem? Está falando de quem? Não, de quem que é esse cordeiro que morreu aí? De Jesus. Então, aquele mesmo sacrifício, por isso que ele vai falar o paralelo do Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, o Novo Testamento inicia com a morte de Cristo. Ele vai dizer, no Antigo Testamento, o cordeiro também era morto e o sangue era aspergido. E agora, nesse Novo Testamento, o sangue dele também foi aspergido. Assim como no Antigo Testamento, que o sumo sacerdote tinha que pegar o cordeiro, aspergir o sangue 7 vezes, Cristo também derramou seu sangue 7 vezes. Esse aspergir seria o quê? Pegar o cordeiro, Mata o cordeiro, certo? pega o sangue do cordeiro e asperge 7 vezes. Jogava assim. Isso, 7 vezes. Jogava onde assim? No altar. No altar, não. 7 vezes. Isso. E o mesmo cordeiro, que agora é Cristo, ele derramou o sangue 7 vezes. Sabia disso, Fernando? 7 vezes. Aí, Vitor, como assim 7 vezes? A primeira vez, quando ele está no monte do Getsemane. No trajeto, seria? A primeira vez foi no monte do Getsemane. Quando ele está com uma angústia tão grande e profunda que ele vai ter um fenômeno raríssimo conhecido como hematitrose. O que é hematitrose? Quando você está com um abatimento tão profundo, um abatimento moral, uma angústia tão grande, que as suas glândulas sudoríparas se rompem, o suor começa a misturar com sangue e você começa a suar gotas de sangue. E assim Jesus sangra a primeira vez. A segunda vez é quando libera os açoites em Jesus. 39 chibatadas, conforme a lei romana. No chicote tinha pedaço de chumbo, de ferro ou de osso. Os açoites serviam para dilacerar o corpo do condenado. E Jesus sangra pela segunda vez. A terceira vez, quando coloca uma coroa de espinho em Jesus. O espinho era mais duro que a madeira de acácia. A grossura era mais grosso que o polegar do seu dedo. Pastor, eu estava lendo um livro, não sei se é verdade ou mentira, que tinha veneno nos espinhos também. É, aquele espinho sim, é um espinho venenoso, ele tem veneno, é verdade. Mas é verdade. Não, tem espinho, tem veneno no espinho. Coloca uma coroa de espinhos em Jesus, os espinhos penetram o seu couro cabeludo e ele sangra a terceira vez. A quarta vez é quando ergam-se as cruzes e pregam as suas mãos. A quinta vez é quando pregam os seus pés. O Dr. Lucas vai dizer que um soldado enfiou uma lança em sua costela e começou a sair sangue e água. E Jesus sangra pela sexta vez. Aí Isaías vai dizer no seu capítulo 53, olha o que Isaías vai dizer no seu capítulo 53, que o cordeiro precisava ser moído. Agradou Deus moê-lo. Então lá na cruz Jesus teve hemorragia interna, sangrando por dentro, sendo moído. E ele sangrou pela 7ª vez. Jesus derramou o seu sangue 7 vezes para trazer um novo testamento. Ah, meu irmão, isso aí você não encontra no Google não, cara. Anota aí, velho. Isso aqui você não encontra no chat GPT não, velho. Anota aí, cara. 7 vezes Jesus sangra para trazer um novo testamento. E é por isso que agora você entende por que Jesus é o único mediador. Porque foi o anjo que morreu na cruz? Foi o anjo? Foi o anjo que derrubou os seus? Foi Gabriel? Foi Miguel? Foi Jesus de Nazaré.
Nazaré. E aquele mesmo sacrifício, porque o sacrifício do Antigo Testamento apontava para Cristo. Todos os sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para Cristo. É por isso que após a morte de Cristo não tem mais sacrifício. Se vocês veem alguém sacrificando aí, cuidado, não tem, porque o sacrifício perfeito foi Jesus. E o sacrifício do Antigo Testamento apontava para ele. Você consegue compreender isso? E aquele sangue que era aspergido 7 vezes nos animais do cordeiro, agora Jesus ele derrama o sangue 7 vezes para ser o único mediador entre os homens e Deus. E a pergunta que fica agora é, mas Vitor, compartilha aí com todo mundo. Fala mais alto aí. Fala mais alto, compartilha, vai. Fala aí. É forte demais. Agora. Olha só isso. E por que Cristo que precisou morrer? E aqui a gente pega até um pouco da cristologia. Por que Cristo precisou morrer? Porque quem trouxe o pecado no mundo foi o homem. E Deus, ele é justo, meu irmão. Se o pecado veio por um homem, quem tem que pagar é um homem. Aí você entende por que Paulo fala em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Que mesmo ele sendo Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas assumiu a forma de homem. Eu não sei se você já leu Romanos capítulo 8, versículo 35, mas lá Paulo vai dizer assim, ó, quem nos separará do amor de Deus? A tribulação, a angústia, a perseguição, a nudez, o perigo, a espada, a morte. Romanos 8, 35. Romanos 8, 35. Por quê? Porque todas essas perseguições que Paulo está falando, Jesus ele passou. Ele passou a perseguição, passou a fome, passou a nudez, passou o perigo, passou a espada, até que chega a última testemunha, que era a morte. E a morte veio e disse assim, eu vou conseguir separar essa mediação entre o homem e Deus. Eu vou conseguir quebrar, porque quando ele morrer, já não vai ter mais nada, porque os pais já passaram, os profetas já passaram. A morte olhou e falou assim, eu vou conseguir eliminar, não vai ter mediação, o homem vai ser sucumbido pelo pecado original e não vai ter mais nada. Só que quando deu 3 horas da tarde, o véu do templo se rasgou e Jesus liberou a palavra dizendo, está consumado. Tetelestai. Sabe o que é o tetelestai? Está pago. A dívida está paga. A dívida está encerrada. Então, quando Deus libera a palavra, inicia o Novo Testamento. E agora Deus fala através do seu Filho, Jesus, o único mediador. Dúvidas? Perguntas? Que? Foi inseparáveis aqui O inseparável da pregação. Show? Se for pregar, manda um pix depois. Uma pregação. Se mandar um pix, mano. Se não mandar um pix, eu não passo. Vai ser uma pregação da Santa Ceia. Olha, dá pra pregar na Santa Ceia. Já passou os homens, já passou profetas, aí ele não vai passar não. Aqui é pra ser. E ele fala assim, olha o que Bruno diz no capítulo 1, versículo 1 e 2. E agora nos últimos dias, pega essa palavra, últimos dias, ele fala através do Filho. Ou seja, agora é para sempre. Não vai ter mais pais, profetas, agora para sempre ele vai falar através do seu Filho Jesus. O único mediador. Então eu precisava fazer esse paralelo, porque vocês precisavam entender que Cristo é o único mediador. Esquecer com essa exaltação que muitas pessoas têm com o anjo, sendo que Cristo é o único mediador entre os homens e Deus. Amém, Jesus? Não é Maria, não? Não é Maria. Nossa. Esse dia o cara falou isso pra mim, na empresa lá. Aí eu tive que falar isso mesmo. Aí a gente falou, é um grande amigo meu, sabe? Aí ele falou, não, Maria. Diego do céu, não fala isso. Você veio perguntar, foi Maria que Por uma briga. Por que vocês falam tão mal de Maria? Eu falei, mas não falamos mal de Maria. Não, mas uma bênção. Ela só não morreu na cruz. Entendeu? Mas entramos no... Donizete, graças a Deus, parou, né, Bruno? Até semana passada, né? Eu estava falando de Maria. Agora só fala de Jesus, né? O Jonathan ainda fala de Maria, né?
É por isso, e só para encerrar essa parte da matéria, que eu precisava muito frisar, antes de entrar na angiologia de fato, que Cristo é o único mediador, porque passa todas as dispensações. Vocês lembram o que é dispensação? E aí, Fábio, o que é dispensação? As alianças. Nossa, Paulo! As alianças que Deus tinha com o povo. Ou seja, em cada dispensação, Deus tratava com o povo de uma forma. Então tinha a dispensação da inocência. Por que a dispensação da inocência? Porque Adão e Eva não sabiam o que era pecado. A dispensação da inocência está em Gênesis capítulo 3. Porque quando eles comem do fruto, aí vai entrar uma nova aliança, uma nova dispensação. Vai ser a dispensação da consciência. Porque eles comeram do fruto, ficaram conscientes. E agora eles olham e percebem que estão luz. Né? Dispensação da consciência. Quando Jesus expulsa eles do jardim, a geração foi corrompendo. Aí Deus falou assim, quer saber? Vou matar geral. Me arrependi de ter feito um homem, vou dar fim, vou dar cabo. Né? O povo é muito ruim, muito chato, vou dar cabo. Só que Gênesis capítulo 6 vai dizer que Noé achou graça aos olhos do Senhor. Então Deus salva a família de Noé junto com a sua família naquela arca e inicia uma terceira dispensação, a dispensação do governo humano. Eu estou passando bem rápido porque eu já comentei da dispensação, mas qualquer dia eu passo de novo para vocês. A dispensação do governo humano. O que é a dispensação do governo humano? Quando Deus entrega sobre a geração de Noé todo o domínio, todo o governo, entrega tudo de volta. Agora vai ser o mesmo domínio que eles tinham no Jardim do Éden, vai ter o domínio, vai ter o governo, vai ter tudo. Só que a geração de Noé também pecou, era má e era pecadora. Aí Deus vai encontrar um homem por nome Abraão, em Gênesis capítulo 12. Ele vai olhar e falar, Abraão, por intermédio de ti, toda a família será bendita, da tua semente, a nação de Israel vai ser uma grande nação, e agora meu nome vai ser adorado, vai ser glorificado. Só que a geração de Abraão também pecou. A geração de Abraão foi pecando, de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, José, Moisés, foi indo. Até que então Deus ele vai dizer assim, então quer saber? Eu vou tirar o povo do Egito, através da liderança de Moisés, vou entregar uma terra. Só que agora, quando o povo ele está tão distante, vamos criar a lei, porque a lei aponta o pecado. Então Moisés, que Deus entrega sobre ele, lá no Monte Horebe, os 10 mandamentos, em Êxodo capítulo 24. Ele recebe os 10 mandamentos, agora tem um povo, tem língua e tem lei, tem mandamentos. Só que a geração de Moisés também pecou. Oh, crente, ai Jesus amado, tem uns crentes assim, tudo certo. Ao ponto de Isaías dizer assim no capítulo 1, versículo 3, o boi conhece o seu dono, o jumento conhece aquele que lhe dá alimento. E tu, ó Israel, não conheces o seu Deus. Isaías vai chamar o povo de Israel de dura cerviz e povo obstinado. Dura cerviz, sabe o que é aquela parte que estava no boi que era tão dura? Pô, meu irmão, porque os Israel era bruto. E a Amós também fala, né? A Amós também vai dizer. Dura cerviz e povo obstinado. Então o pecado foi postergando, aumentando, mesmo com a lei, o pecado foi aumentando. Aí, olha só como é linda a Bíblia, porque tudo se completa. Porque se você abrir Apocalipse 4 e Apocalipse 5, Jesus vai abrir um julgamento. Qual julgamento? João está na ilha de Patmos, ele olha, vê a glória de Deus, e ele vai ver um livro. E alguém vai perguntar, quem é digno de abrir o livro? E desatar os selos. Quem vai ser digno de pagar a fiança, ser um mediador entre o homem e Deus e pagar pelo pecado? Aí o Deus falou assim, anjo, então procura na terra, debaixo da terra, no céu. Aí o anjo procurou na terra, não encontrou, debaixo da terra não encontrou, procurou no céu, não encontrou. Aí a Bíblia vai dizer assim, ó, em João capítulo 1, versículo 1, que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Versículo 14, que o verbo se fez carne. Que bonito. Meu Deus do céu. Tá. E as pessoas podem até falar assim, mas é um julgamento, alguém precisa falar, Deus, mas... Aí alguém fala assim, mas eu não pode, por que não pode? Porque Jesus, ele é Deus, onisciente, onipotente, onipresente, ele é Deus, não pode. Aí Paulo vai dizer assim, ó, que mesmo ele sendo Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas se fez servo. E é por isso que Deus se fez homem, para ser digno de ir abrir o livro e desatar os selos. Ele se fez carne para ser o mediador entre o homem e Deus. Fala, Jonathan. Não, é só
Só está glorificando, tá? Amém. Pegaram? Maravilha? Tem como repetir tudo? Quê? Ah, que isso? Fica anotado, cara. Então eu quero dizer uma coisa aí. Ó, Depois você manda essa gravação aí, por favor. mano, vou postar lá. Eu mando pra você. Mano, Então, olha só. Anjos são servos, não senhores. Eu precisava muito falar isso tudo só para chegar aqui, ó. Anjos são servos, não senhores. Anjos são servos, não senhores. Pelo amor de Deus. E mais? São mensageiros, não mediadores, são criatura, não objeto de culto. Falei pra você parar de adorar Gabriel, gente. Falei pra você, ficar tudo olhando o Miguel. Você vai ter que jogar fora aquele anjo pra montar. vou jogar mesmo. Jogar aqui dentro, tá? Você não quer o Miguel nessa vida, vai fora. Tá jogando fora agora. Ele é sua cabeceira, você é a cabeceira de um robô. Ele é um É uma bem que isso. Então, anjos são servos, não senhores, são mensageiros, não mediadores, são criatura, não objeto de culto. Porque o único mediador entre o homem e Deus é Cristo, que foi o sangue derramado e aspergido na cruz. Maravilha? Quer dizer que não pode dar uma gira na segunda janeiro? Ah, até pode, mas você não vai ajoelhar e adorar. Você não tem novela. Que isso? Nem Maria, nem nada. Nossa. Cristão. Perfeito? Ficou claro? Agora a pergunta que fica é, e isso aqui que é interessante, né? Esse anjo que é servo, mensageiro, uma criatura. Aqui é uma pergunta que eu quero ouvir vocês. Esse anjo, ele tem livre arbítrio? Ah, agora eu quero ver. Anjo tem livre arbítrio? Tem. Tem? Desde quando foi criado lá em cima? Quê? Desde quando foi criado lá em cima? Donizete? Porque ele é difícil com tanta sabedoria. Sim ou não? Sim! Ah, você foi na onda do... Vai, Cristiano, sim ou não? Agora todo mundo vai falar sim agora. Sim ou não? Anjo tem livre-arbítrio? Tem? E aí? Alguém vai contra? Eu acho que não. Ó, não. E aí? Porque eu falo, seria limitado. Mas nós somos limitados. Mas tem muito caminho. Ei, eu tenho livre-arbítrio dele. É um mistério, né? É um mistério. É um mistério. Que isso? Calma, fala aqui. Lúcifer tinha o livro da Bíblia. Lúcifer é Olha aí. Pô, e aí? Eu acho que tem. Tem? Agora, a Josi quer mudar? Tem chance ainda, Josi. A Josi falou que não. Ah, eu não vou botar a Bíblia não. Nossa, ele tem. Na visão arminiana. Vitor, o que é a visão arminiana? Vocês já estão no 10, na primeira matéria. Vocês sabem quem é o Armínio, né? Jacob Armínio e tem o João Calvino. São duas doutrinas diferentes. Na visão arminiana, ele vai dizer... Ele vai dizer que os anjos são agentes morais,
e dotados de livre arbítrio. E dotados de livre arbítrio. Então, anote isso aí. Na visão arminiana, anjos são agentes morais e dotados de livre arbítrio. Isabel, você como é nova, sempre quando você não entender minha letra, é só perguntar e eu não explico o que é, tá? Todo mundo reclama da minha letra. Isso aqui é o S, tá? Aqui é um I, isso aqui, tá? Isso aqui é um E. Ah, vamos ver, né? Isso aqui é um V. Beleza? Nossa, eu vou tirar foto só para visual depois, né? Não tem problema, não. Tudo bem. Arminiana são agentes morais e dotados de livre arbítrio. Então, o Arminio vai falar que os anjos, eles são morais e dotados de livre arbítrio. A maior prova disso, qual é a maior prova disso? Quando Lúcifer estava no céu, olhou para o trono de Deus, desejou querer ser igual a Deus, se rebelou, e a Bíblia vai dizer que ele levou uma terça parte com ele. Se anjo não tem livre-arbítrio, então como que o anjo se juntou a Como que a Lúcifer? terça parte foi junto? Como que eles se rebelaram? E como que Lúcifer se rebelou? Justamente por conta do livre-arbítrio. O anjo tem livre-arbítrio. Eles resolveram se rebelar. Eu faço você se adora você quiser. Quê? Eu faço você se adora você quiser. Mas aí é o ponto. Agora eu vou explicar. Por quê? Eles têm livre-arbítrio. Eles poderiam não concordar também, né? Claro, não foram todos. Foi uma parte que foi com Lúcifer e a outra ficou com Deus. Isso aqui já prova até um ponto, né? Porque os nossos amigos calvinistas, não é Calvin não, é calvinista de Calvino. Os calvinistas vão dizer que a graça, ela é irresistível. E aqui que nós pegamos eles na curva, irresistível. Por que é aqui que nós pegamos os calvinistas na curva? Por que a graça é irresistível? Eles vão dizer assim, olha, a graça é irresistível. Se a graça de Deus te encontrar, não tem como você dizer não, você vai ser salvo e para sempre será salvo, porque essa graça é irresistível. Mas, meu irmão, então vamos lá, se a graça é irresistível, por que os anjos resistiram a essa graça? Os anjos que viram Deus, estavam no céu, estavam na glória, e mesmo assim resistiram à graça e foram embora. É aqui que eu pego o que na curva. Por que graça irresistível é essa? Que as criaturas de Deus, que adoravam a Deus, via Deus, cultuavam a Deus, ficavam 24 horas dizendo aleluia, santo, 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 via a glória transbordando do céu, resolveram se rebelar? Então a graça é irresistível? Não. É por isso que Arminio vai dizer que a graça, ela é sim irresistível. A graça pode encontrar alguém e alguém dizer, não quero. A graça pode encontrar alguém e no decorrer da vida a pessoa dizer, não quero mais essa graça. Uma escolha, pastor. É uma escolha. Até porque Paulo vai dizer, pela graça sois salvos, mediante a fé. Então a graça te encontra, vai habilitar o seu estado de miséria, vai mostrar que você é um pecador, tem um pecado original, vai ver que você é falho, miserável. Aí vai despertar em você o quê? Uma fé que vai responder a essa graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Por que é dom de Deus? Porque foi a graça que decidiu te encontrar. A salvação é totalmente de Deus. 100% operação de Deus. O homem só vai responder. Porque o calvinista fala assim, não, mas se você falar que a graça é irresistível, então você está dando poder para o homem. Mas não está dando poder para o homem. A graça é totalmente de Deus. Só que Deus, ele é tão bondoso e misericordioso e soberano, que ele decidiu dar em você um livre-arbítrio. E você pode escolher se quer ou não quer essa graça. Então a graça vem, habilita meu estado de miséria, e eu respondo com fé a essa graça. Aí sim eu ganho alguns presentes, justificação, regeneração, santificação. Eu sou transformado, vivo uma nova vida, e agora eu estou na presença de Deus, e a graça me encontrou. Só que o que pode acontecer? O que pode acontecer? No decorrer do caminho, o amor foi se esfriando, fui me deixando levar pelos pecados e as transgressões, e um tempo a graça já nem está mais comigo.
Eu resisti a essa graça. Eu vou ser salvo ou não vou ser salvo? E aí, Donizete? Não, você sabe. Não? E aí, Ana? Afundado no pecado e na transgressão. Não. E aí, Isabel? John, volta lá, vai. Espírito Santo não. Esses dias eu tava. Não é a resposta a essa pergunta, mas é que esses dias eu tava até conversando com o calvinista. Que isso? Ele vai bloquear sobre isso. Não, ele tem que bloquear, né? Mas aí ele trouxe uma questão sobre quando isso acontece, a maior parte, tipo, na visão deles, o que você viveu dentro da igreja, etc., foi uma emoção. Porque você era predestinado a não. Aí, ó, Tudo que você viveu foi emoção da sua parte, por isso que você resistiu à graça, entre aspas, né? Porque eles não acreditam que dá pra resistir. Então, a ideia que ele trouxe é tipo assim: quando você encontra a graça, você não consegue resistir a ela. Agora, se você resistiu, é porque você nunca foi predestinado a ele. Maravilha. Então esse seu amigo, ele nunca leu as cartas de Paulo. Porque se você ler as cartas de Paulo, o que Paulo mais falava era assim, ó, eu não posso parar, porque se eu parar eu perco o maior prêmio, que é a salvação. Paulo falava toda hora, eu preciso perseverar, eu preciso continuar, porque eu estou atrás do grande prêmio, eu estou correndo uma maratona, eu estou fazendo uma corrida, se eu parar eu perco o prêmio. Imagina meu irmão Paulo, que fez tudo que fez, missionário, um dos maiores teólogos, fez todo o nosso Novo Testamento, se ele desistisse no meio do caminho, ele perdia um grande prêmio. E ele sabia e tinha consciência disso. Tanto que ele fala assim para você, ele não para, persevere, 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 persevere. Uma dúvida, mas a turma vê Jonas como um profeta que recusou, tipo, um profeta covarde, né? Mas sempre olhar, ele sabia o que Deus ia fazer naquela cidade, né? Será que dentro dele, ele sabendo que Deus ia destruir aquela cidade, ele não sentiu dó daquele povo? Não, muito pelo contrário. Na verdade, ele queria ir para o amor do pai dele e a mãe dele lá. Isso, ó, muito pelo O contrário. amor do pai e a mãe dele lá, daí aconteceu. Ele é justiça. Olha isso aqui, muito pelo contrário. Na verdade, ó, rapidinho que fugiu um pouco. Muito pelo contrário. Jonas não queria ir, porque ele sabia que Deus era tão misericordioso que poderia salvar os ninivitas. Ele fala assim, Deus, eu não vou, porque eu sei que se eu for, o Senhor pode salvá-los. Na verdade, Jonas, ele foi mais egoísta do que covarde. Anota aí, manda um pix depois. Jesus, Jonas foi mais egoísta do que covarde, porque ele queria Deus só para ele. E ele sabia que se ele fosse para Nínive, Deus ia salvar os ninivitas. Aí ele fala, Deus, eu não quero não, porque eu sei que se eu for, o Senhor vai salvar. Tanto que no final do capítulo de Jonas, Deus faz um tratamento nele. Deus coloca ele em um pé de uma árvore, aquela árvore começa a dar fruto e morre, e ele sente compaixão. Aí Deus olha para ele e fala, nossa, mas como assim? Você sente compaixão de um fruto e não tem compaixão de um povo? Então Jonas foi mais egoísta do que covarde. E aquilo ali foi um tratamento de Deus. Por isso que eu disse que temos que fazer diferença entre salvação e vocação. Porque vocação, quando você é vocacionado, você tem uma obra e uma chamada, aí esquece, você tem que fazer, meu irmão. Você não tem livre-arbítrio para vocação e chamada, não. Mas para salvação, nós temos direito de escolha. Aceitar ou rejeitar. Ficou claro? Qual o ponto que você comentou da predestinação, né? Só para você falar para o seu amigo. Ele só leu predestinação. Só que ele esqueceu que o versículo fala assim, ó, predestinado segundo a pré-ciência. Porque o calvinista, ele só lê a parte predestinado. E esquece que o versículo continua, dizendo assim, ó, predestinado segundo a pré-ciência. O que é segundo a pré-ciência? Deus, ele é tão onisciente que ele não tem passado, nem presente, nem futuro. Então Deus, ele já sabe quem são os salvos. Isso é fato, ele já sabe. Ele já sabe, porque para ele não tem passado, presente e futuro. Para ele, por exemplo, já está todo mundo na glória. Ele já sabe se você vai resistir até o final. Ele já sabe se você vai ir até o final. Porque saber é diferente de decretar. Então, predestinado segundo a presciência, ele sabe quem já são os salvos. E esse ele já os predestinou. Por quê? Porque ele é tão onisciente que ele já sabe quem já rejeitou ou quem aceitou, e esse ele já marcou, e já selou, e já predestinou. O primeiro? Então, predestinado segundo a pré-ciência. E saber é diferente de decretar. Ele apenas sabe, mas não significa que ele decretou. Ele sabe se no seu livre-arbítrio você decidiu aceitar
ou rejeitar. E como ele é tão onisciente que já está lá no final, ele já sabe e já está com você lá na glória, e já sabe se você aceitou ou rejeitou. Ficou claro? Explica lá para o seu amigo. Tá bom? Você decorou? Só precisava de argumento. Quê? Só precisava de argumento. Ah, agora fala assim para ele. Lê um versículo direito, os predestinados segundo a presciência. Existível. Mas aí que fica um ponto, né? Que a gente vê o livre-arbítrio, os anjos do livre-arbítrio. Só que como que a gente explica então o texto de Hebreus? Abre comigo, Hebreus, capítulo 2, versículo 16. E 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Agora eu quero que alguém de vocês vai pegar fogo. 2 Pedro 2, 4. Amém. Não, está pensando 4. Não vem não. Hebreus o quê? 2,16. Não, 2, 4. 2,4. Ah, não. 2 Pedro, né? 2 Pedro 2, 4. Hebreus 2,16. Hebreus 2,16, vai. Porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Meu Deus. Então como que fica o livre-arbítrio agora com esse texto? O livre-arbítrio dos anjos. Agora vai 2 Pedro 2, 4. Porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Meu Deus, então olha o que Pedro está dizendo e o escritor aos Hebreus. Porque o anjo tem livre-arbítrio, sim ou não? Sim. Mas olha o que Pedro está dizendo. Que se Deus não poupou nem os anjos que caíram. Meu Deus. Ou seja, o que ele está dizendo? Que os anjos que caíram não têm mais salvação. Perfeito? Então os anjos que caíram, que se rebelaram, não têm mais salvação. Mas então como que fica se eles não tinham livre-arbítrio, se eles têm livre-arbítrio, e agora aqueles que caíram não têm mais salvação? E agora? Agora complicou. E agora? Desculpa, eu estava prestando atenção em uma Os anjos tinham livre-arbítrio. Mas Pedro vai dizer que os anjos que caíram, que se rebelaram, não têm mais salvação. Porque Deus não poupou nem os anjos que caíram. Eles sabiam, porque eles Eles sabiam. não têm salvação porque eles não querem, ou porque eles já não. A lógica, tipo, porque eles não querem mais a salvação, ou porque Deus não vai perdoar. Eu acho que essa palavra é um pouco assim, mas Deus vai perdoar eles. Fiquei com essa dúvida agora. Legal. Fala assim. Ah lá, pastor. Ah, Cristo não veio para ser o salvador dos anjos caídos. Estes são de outras criação. Isso se refere à sua humanidade, ao que ele se tornou, e foi a maneira na qual a redenção seria efetuada. então olha só para vocês entenderem o que Pedro está dizendo. O anjo tem liberdade? Tem. Tem livre-arbítrio? Tem. Só que os que caíram, Deus ele não mais vai salvar. E não tem salvação. Por quê? Porque os anjos que estavam lá, eles estavam na glória de Deus. Eles viram a face de Deus. Eles estavam num trono, cantando num coral celestial de Deus. E se eles lá, na glória, mesmo assim se rebelaram, então o que Deus fez? Ele entregou eles à sua própria escuridão. Então será que é porque Deus não ama? Será que é porque Deus está punindo? Não. Deus ele apenas entregou eles às suas próprias vontades e escuridão. Porque se na glória de Deus, cantando no coral de Deus, na presença de Deus, mesmo assim eles apostataram da sua fé, o que dirá então se Deus, quando retornar e encontrar a graça novamente, eles não vão abandoná-lo de volta? Senão Satanás teria chance também. Ele traiu a confiança de Cristo. Você. Não é nem questão de confiança. A questão é o seguinte, que Lúcifer viu Deus, viu a glória de Deus, e mesmo assim se apostatou e falou, não quero. Então a graça para ele já não tem tanto significado. Vocês conseguem compreender isso? A graça para os anjos caídos nem faz sentido. Porque se na glória de Deus, na presença de Deus, eles caíram, quem dirá agora com a graça encontrando? Então a Bíblia vai dizer assim que Deus entregou ele às suas próprias escuridão. Perfeito? Mas então por que a gente tem chance e eles não? Por que a gente tem chance?
Porque você pega todo Porque dia. eles estavam junto com Deus. Olha aí. E para eles ali não teve, aquilo não era importante. E para nós que estamos longe, não estamos na glória ainda, nós estamos renunciando para viver a glória. Por isso que Olha só, então segura rapidinho. O anjo, por que ele não tem perdão? Porque ele estava na glória de Deus, viu a glória de Deus, mesmo assim se apostatou. E por que você tem perdão? Porque você não estava na glória. E Deus vai dizer que Deus ele fez você menor do que os anjos. Ele fez, rapidinho, só deixa eu concluir a... Fala, irmã, tudo bem? Sente-se aí. Sente-se aí. Cadê a chamada? Ah, aleluia, tá aqui, ó. Boa noite, Então observe, os anjos estavam na glória de Deus, estavam na presença de Deus, estavam no poder de Deus, mesmo assim pecaram. E é por isso que você tem perdão, graça e misericórdia Deus concede você, porque Deus fez você menor do que os anjos. Você não viu a glória de Deus, você nem estava no moral de Deus. Então você tem direito de uma defesa. E qual é a defesa? Graça. A graça vem e te encontra. Mas para os anjos, para Lúcifer, já não tem mais chance, nem faz mais sentido. Então Deus apenas entregou as cadeias da escuridão que já havia em seus corações. Então o que você precisa entender? Que antes da queda, eles tinham livre-arbítrio pleno. Livre-arbítrio pleno. Livre-arbítrio pleno. Porém, depois da queda, e aqui que é o ponto, depois da queda, Deus entregou as cadeias da escuridão que já havia em seus corações. Deus entregou as cadeias da escuridão que já havia em seus corações. Os anjos tinham. Antes da queda, eles tinham livre-arbítrio pleno. Ou seja, antes da queda, de fato, eles tinham livre-arbítrio pleno. Poderia escolher se quer ficar com Jesus, se rebelar, adorar, não quer. Mas depois da queda, aqueles que caíram, Deus entregou eles as suas escuridões e as cadeias que existiam em seus corações. É por isso que agora eles têm o livre-arbítrio, porém, eles têm uma liberdade meio limitada, porque eles têm um livre-arbítrio moral, só que eles não podem ser salvos. E o coração deles não é inclinado para Deus, porque Deus entregou o coração deles às cadeias da escuridão. Então o coração deles é inclinado para o mal. E isso vai para os anjos que permaneceram. Porque agora os anjos que permaneceram, que não se rebelaram, Deus marcou eles. E disse assim: como vocês não se rebelaram, eu vou entregar o coração de vocês na minha mão. Isso que eu ia perguntar. Então os anjos que estão lá no céu têm livre-arbítrio. Ok? Porém já estão inclinados com o seu coração para o céu. Não corre isso. Mas Vitor, isso é o quê? Fontes da sua cabeça? Não! Gente, não tira lá na minha cabeça. Eu sei que eu estou meio calmo, mas não é. Peraí, volta aqui, vem comigo. Eu quero dizer que eles não podem se rebeliar mais agora. Os anjos que estão marcados, não pode se rebelar. Não pode. Eu ia perguntar isso agora, porque... Eu já faço me matando todo mundo. Então os anjos que continuam lá, né? Isso, foram marcados. Esse não tem quase bíblica assim, não, né? Hebreus 2,7. Esse aí que foram marcados. Os anjos, isso, Hebreus 2,7. Abre aí. 2,7? Isso. Hebreus 2,7 e Lucas 20,36. Hebreus 2,7, Lucas 20,36. Hebreus 2,7, Lucas 20,36. Pode ler. Lucas 20. Lucas 20,36. Hebreus 2,7, Lucas 20,36. Quem achou Lucas pode ler. Quem achou Hebreus, perdão. Tu fizestes um pouco melhor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e os constituístes sobre as obras de tuas mãos. Nossa, agora vai para o 16. 16. Isso.
porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. 18. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Por conta do livre arbítrio, Deus ele nunca quis robô. Deus nunca quis robô. Ele quer pessoas com o coração inclinado para ele. Deus ele nunca quis robô. Na sua onisciência, ele já sabia que Lúcifer ia pecar, ele já sabia que Adão ia pecar, ele já sabia de tudo. Mas na sua onisciência, ele já tinha preparado todo o plano de redenção. É por isso que a gente fala que o Cordeiro foi morto antes da criação do mundo. Jesus não morreu 2000 anos atrás. Antes da criação do mundo, Deus já havia matado o Cordeiro. Porque na sua onisciência, ele já sabia que Lúcifer ia pecar, que Adão ia pecar, que você ia pecar. E mesmo assim, ele já preparou o plano de resgate e salvação. Então, por que Deus já não marcou? Justamente porque ele não quer robô. Ele criou os anjos, Lúcifer se rebelou, então ele inclinou o coração dos anjos que permaneceram e entregou o coração dos que rebelaram às maldades e às concupiscências. Mas então, como que fica isso? É muito simples para você entender. Quando Jesus voltar, 1 Tessalonicenses 4,16, que ele voltar, colorido, nosso corpo se transformará em incorruptibilidade, encontraremos com ele nos ares. Você vai ter livre-arbítrio no céu? Sim. Sim. Não. Não. Não? Céu? Eu quero duas conversas com Deus sobre isso. Sim, não, e aí? Ai, meu Deus do céu. Acho que sim, mas será Só que você vai ter que dar para Deus. Isso! Isso! Olha só. É nesse estado que os anjos estão. Você vai ter, vai do seu coração. É nesse estado que os anjos estão. Os anjos têm o livre-arbítrio, só que eles estão revestidos em glória e o coração deles está inclinado para Deus. Assim como nós. Quando Jesus vir buscar a sua igreja, nosso corpo corruptível se passará em incorruptibilidade. E ele vai tirar de nós toda a inclinação do mal. Então a gente vai ter livre-arbítrio. Prova isso, Vitor. Prova. Porque a gente vai cantar santo, 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 santo. Faz por vontade própria. Porque agora a inclinação do mal saiu do nosso coração. E agora só temos a inclinação para Deus. E é por isso que quem é salvo e marcado já não pode mais pecar. É por isso que aqueles que foram glorificados e salvos não podem nem conseguem mais pecar. Não é nem de poder, nem conseguem mais. Porque Deus vai tirar de você a inclinação do mal e só vai ter a inclinação. Quê? Inclinar o quê? Deus vai tirar a inclinação do mal e levar a inclinação. Até mesmo porque vai Vai conhecer lá, né? Claro, vamos ter consciência, consciência, com certeza. Eu estava falando de coisas, Com certeza. Mas, Vitor, como você sabe que vai ter consciência? Muito simples. Na entrega dos galardões, na salvação dos galardões, você vai ter consciência, vai saber o que você fez. Você vai reconhecer. É claro que, tipo assim, ó. Não vai ter inveja, né? Não vai. Não, porque tudo isso é inclinação do mal. Por exemplo, você vai reconhecer sua esposa. Mas você não vai lembrar daquele afeto afetivo que você tinha com ela aqui na terra. Vou conhecer minha mulher, Você vai lembrar. Você vai lembrar. Oh, Deus. Mas não vai ter esse amor. Não vai ter. Não vai lembrar. Que cara é esse, cara? Você vai lembrar, mas você não vai ter mais aquele desejo. Tá? De um camarada melhor que o outro, não vai ter. Não, nada disso. Mas vai ter, né, Vitor? Vai ter, com certeza. Maravilha! Maravilha! Além de maravilha, Oh, Deus! A minha filha fácil. Para poder comer lá abaixo. Então, ó, os anjos que permaneceram têm livre-arbítrio, sim ou não? Sim, porque Deus não tem robô. Então, os anjos que permaneceram, eles têm liberdade. Tem liberdade de ir, tem liberdade de vir. Muito fica claro isso em Gênesis capítulo 19, quando o anjo aparece lá para Abraão. Vários anjos indo, voltando, falando, comentando. Eles têm liberdade. Só que o coração deles está inclinado para Deus e eles não conseguem mais pecar e nem perder a salvação. Ficou claro? Semelhante aos que rebelaram. Eles têm liberdade para ir, para vir, né? Para ir para lá, ficar tentando aqui, tentando lá, eles têm liberdade. Mas o coração deles está entregue à escuridão e eles não conseguem mais alcançar a graça. Eu tenho uma dúvida. Claro, vai. Eu posso estar muito errado, mas os anjos não recebem adoração nenhuma. Não. Aí é um ponto. Qual anjo você está falando?
Só que aí no Antigo Não, qual anjo que você está falando? Então, é porque tem uma passagem, se não me engano, do pai de Sansão, que a palavra do Senhor fala sobre que apareceu um anjo a ele, falou sobre que ele daria, que ele seria pai, etc. E aí eles seriam autorais dele. Só que aí ele se prostra perante o anjo e ele pergunta, mas qual que é o seu nome? Portanto, ele até pergunta, né? O meu nome ainda é um mistério. Algo tipo. Aí ele agradece e ele poderia ser Jesus. E aí, que anjo que você está falando? Por isso que eu perguntei, que anjo que você está falando? Você está falando do Gabriel? Não, Gabriel? a palavra que não Você está falando do Serafim? Do Querubim? Do Arcanjo? Fala que era um anjo que apareceu a ele, e aí ele se prostrou, e aí perguntou o nome e disse que era um mistério. E é isso que a gente vai ver hoje, porque a gente tem classificações de anjo. Existe? Existe por quê? A gente tem classes de anjos. Tá? Mas só para finalizar isso aqui, a gente já entra na classificação dos anjos e encerra a aula, que a gente vai finalizar hoje a aula com a classificação dos anjos. Então, se você quiser anotar aí, anote aí, por favor. Os anjos fiéis. Coloque aí os anjos fiéis. Os anjos que permaneceram fiéis. Os anjos que permaneceram fiéis. Aqui é o Salmo 91, versículo 10. Versículo 11. Ah, fechou. A gente já entra aí. Pois a seus anjos dará ordem a teu respeito. Isso, são classificações de anjos. A gente vai comentar essas classificações. Os anjos o quê? Os anjos que permaneceram fiéis a Deus. Os anjos que permaneceram fiéis a Deus. Vamos lá. Na classificação dos anjos. Os anjos que permaneceram fiéis a Deus continuam agindo voluntariamente. Continuam agindo voluntariamente. Continuam agindo voluntariamente. Posso seguir? Contudo, eles foram confirmados em santidade. Contudo, eles foram confirmados em santidade. Contudo, eles foram confirmados em santidade. Eles foram confirmados em santidade. Perfeito? Eles são livres. Contudo, eles foram marcados em santidade. Perfeito? Agora você vai colocar embaixo, os anjos rebeldes. Coloca aí, os anjos rebeldes, ou os anjos caídos. Como você achar melhor? Os anjos caídos, os anjos rebeldes, você que sabe. Perfeito? Os anjos rebeldes continuam agindo livremente. Continuam agindo livremente. Livremente. Continuam agindo livremente. Contudo, ficaram confirmados em sua rebelião. Contudo, ficaram confirmados em sua rebelião. Contudo, ficaram confirmados em sua rebelião. Perfeito? Porque a salvação não é de Deus? Sim ou não? Sim. Então eles negaram aquele único meio que eles tinham de salvação, que era Deus. Vocês conseguem compreender isso? Então eles não conseguem demonstrar arrependimento, porque o próprio caminho, a verdade, a vida, que era Deus, eles negaram, então não tem mais salvação. É por isso que um apóstata da fé não tem salvação. Por quê? Porque o apóstata da fé, quando ele faz uma apostasia da fé, o que é a apostasia da fé? Você negar a fé em Jesus. Por que ele não tem salvação? Porque a única pessoa que pode salvar ele, que é Jesus, ele nega. É por isso que o apóstata, ele não gera nele arrependimento. Porque a única pessoa que pode gerar arrependimento nele, que é Jesus, ele está negando. É por isso que a apostasia você não consegue, é muito difícil um apóstata receber a salvação. Porque o único meio de salvação, ele nega e rejeita, que é a graça de Deus. Pode abrir a janela aí? Quê? Pode abrir a janela aí? Pode, aí pode você. Não, a janela aí. Você vai falar aí. Mas eles não se arrependem? Eles não conseguem gerar arrependimento, porque o único caminho que poderia dar tudo bem, entregue para ele, eles negaram. Não, tudo bem que eles não se, vamos lá, eles não se arrependem? Não consegue gerar arrependimento. Não gera arrependimento? Não, porque Deus entregou a eles a sua Eles não teriam a vontade de se arrepender? Não. Por quê? Porque o único caminho, a verdade e a vida que poderia salvá-los, eles rejeitaram. Então Deus entregou eles na sua escuridão. Então eles não conseguem gerar arrependimento. É a mesma coisa de um apóstolo da fé. Porque a única pessoa que pode salvar ele é Jesus. Mesmo assim ele rejeita e nega. Então o apóstolo vai ser muito difícil ele gerar arrependimento. Como você vai compreender?
Por exemplo, blasfêmia contra o Espírito Santo. Por que não tem perdão blasfêmia contra o Espírito Santo? Porque a blasfêmia contra o Espírito Santo é você atribuir a divindade a espíritos imundos e malignos. Então, aquela única pessoa que é Deus, a divindade que poderia te salvar, você atribui aquilo para Beelzebub, para espíritos imundos e malignos. E é por isso que não tem perdão. Porque um blasfemo não consegue gerar arrependimento. E ele rejeita a única pessoa que pode o salvar. Ai, Vitor, como eu sei se eu blasfemei ou não? É muito simples. Só de você estar fazendo essa pergunta, você já não é um blasfemo. Por quê? Porque o blasfemo nem tem essa consciência. Ai, será que eu fiz? Será que eu não fiz? O blasfemo nem pensa nisso, nem gera arrependimento. O blasfemo não gera arrependimento. O blasfemo não tem consciência pesada. O blasfemo não quer saber se está errado ou se está certo. O blasfemo, ele não liga para a graça e para o sacrifício de Jesus. E nem se importa se ele pecou ou não. Até porque ele já viu tudo isso. Isso. E aí ele escolheu Escolheu em outro lugar. Conseguiu compreender agora? É a mesma coisa. Entendeu? Então tá bom, então guarda a dúvida e depois me traz aqui. Então a gente tem um paralelo antes da queda e depois da queda. Eu vou correr aqui só para a gente ver as classificações. A gente tem um paralelo aí antes da queda e depois da queda dos anjos. Então antes da queda eles podiam obedecer ou se rebelar, né? Porém depois os anjos fiéis ficaram livres, mas confirmados em santidade, e os anjos rebeldes livres, mas confirmados na rebelião. Então essa questão dos anjos fiéis que são livres, mas já foram confirmados em santidade, é semelhante a nós quando encontraremos com Cristo nos ares. Seremos livres, mas seremos marcados pela santidade. E assim como aqueles que ficaram, serão livres, mas serão marcados e entregues aos seus corações e às suas concupiscências. E não tem mais direito nem de ser salvo, e nem nós que seremos salvos não conseguimos mais cair. Perfeito?